Sejam muito bem-vindos! Estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Glaucio Cordeiro, e o tema da sua palestra será Reencarnação. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Boa noite a todos, meus votos de muita paz, muita alegria e saúde para todos. Que possamos aproveitar esses momentos que estamos virtualmente juntos para podermos levar um pouco de esclarecimento e até dúvidas, por que não? Porque, segundo dizem os estudiosos, o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas, né? E se você tiver perguntas e quiser encaminhar também para a nossa produção, vai ser um prazer, num determinado momento, podermos abordar a sua pergunta e responder aquilo que você deseja saber, se estiver ao nosso alcance. Senão, nós pedimos a ajuda para os nossos amigos, certo? A nossa conversa hoje é sobre reencarnação. É importante destacar que a reencarnação não é invenção do século XIX, não é invenção do século XX ou do século XXI. A reencarnação é um processo de desenvolvimento do princípio espiritual, do espírito que habita todos os seres vivos. O início dele, exatamente, do processo de reencarnação, para nós ainda é caso de estudo, de aperfeiçoamento, de aprofundamento. E o que nós sabemos de tudo isso é no que é reportado dentro da nossa amplitude planetária, dentro do nosso planeta Terra. Há muita gente que contesta, né? Por que não se fala de reencarnação? Nós somos muito baseados nas histórias bíblicas, né? No Velho Testamento e no Novo Testamento. E aí, a grande parte dos nossos irmãos que fazem parte da escola cristã questionam, mas onde que está escrito sobre reencarnação, né, na Bíblia, no Evangelho? Nós vamos encontrar algumas passagens que foram, de certa forma, salvaguardadas das mãos astuciosas de nós mesmos nas Escrituras Sagradas. O processo é mais ou menos isso. Sempre se discutiu o que é e como funciona a reencarnação nas mais antigas culturas religiosas, filosóficas que existem no nosso planeta. Nós temos que entender que nós ainda estamos naquela escola inicial do aprendizado de todas as coisas. E os mistérios da vida, né, até nós podermos despertar e sermos simplesmente mais do que habitantes passageiros daqui, com aquele negócio de acordar, fazer o dia a dia, voltar a dormir e entrar na rotina todos os dias, nós temos que dar um propósito maior. Nós temos que entender qual que é o nosso papel nesse ciclo, né, de vida que nós passamos. E aí, quando começa a se cogitar dos processos de vida. Nós não podemos descartar de forma nenhuma que tudo tem um princípio no nosso modo de ver material, mas nem tudo funciona dessa mesma forma. Se nós começarmos a discutir sobre infinitude, sobre imortalidade, sobre eternidade, né, nós vamos ficar aqui por mais uns 10 mil anos, que é quando começa a se construir, né, a filosofia, o pensamento do ser humano a respeito disso. E o que a gente precisa trazer? Precisa trazer tudo isso que foi discutido todo esse tempo com mais simplicidade para nós, do ponto de vista que nós consigamos alcançar, né? Como é que a gente vai falar de Deus? E aí a gente ganha aquelas frases de presente na vida, né? Falar de Deus. Se você consegue colocar Deus dentro da sua cabeça, se ele cabe dentro da sua cabeça, ele não é Deus. Porque nós não somos capazes de criar o Criador. Ele é capaz de nos criar. Então começa daí a nossa falta, muitas das vezes, de definição das coisas que fazem parte da nossa vida. Temos aí uma dificuldade, muitas das vezes, de reconhecer a presença de Deus através de suas obras. O Eurípides Barçanufo, que é um baluarte do espiritismo, um dos grandes bandeirantes, pioneiros, né, do espiritismo no Brasil, grande trabalhador, ele tem uma poesia, pode se chamar de poesia realmente, intitulada Deus, em que ele começa
a dizer: reconheçam-vos, Senhor, através da criança, do velho, e ele vai entendendo através das obras que ali por trás existe um Criador, um princípio inteligente que deu início ao que nós, pelo menos, concebemos como o universo físico, né? E é dentro do universo físico, muitas das vezes, que nós simplesmente imaginamos o que seja a reencarnação. E nós vamos tratar só vamos dizer, desse âmbito, dessa escola vibracional que nós participamos agora. Para que serve a reencarnação? Aperfeiçoamento de todos os seres vivos. Para buscar o entendimento, o conhecimento, no sentido de nos preparar, de nos amparar, para que possamos desenvolver, juntamente com Deus, nosso Pai, o processo de criação, o processo de cocriação que existe no universo físico que nós habitamos. Muitas das vezes nós reparamos determinadas criaturas que fazem parte da natureza, que têm pequenos trabalhos que para nós passa por certa insignificância. Por exemplo, o crescimento dos arrecifes, dos corais, onde ficam os corais. Quanto tempo demorou para nós imaginarmos que o coral é um ser vivo, que tem um trabalho de desenvolvimento, de construção, de um berço natural, né, de um berçário da onde surgem outras formas de vida. Da mesma maneira que acontece com o coral e todos os habitantes que tem ali no entorno, eles têm um papel fundamental na vida. Nós temos aí na natureza a parte das florestas, das selvas, dos bosques, e muitas das vezes a gente vê uma árvore, claro, que nós aprendemos na escola, que aquela árvore tem a função de dar sombra, né? Produzir frutos, né? Gerar madeira para nós. A madeira foi invenção nossa, né? Mas é um artefato, é uma matéria que nós utilizamos para as nossas construções, as nossas necessidades. Mas o processo da árvore, da floresta, é muito mais interessante com relação à vida e nós estamos descobrindo isso recentemente. A árvore faz chover. A árvore vive num processo ali na floresta, no bosque, de interrelacionamento fraternal com todas as outras formas vegetais que ali habitam. Então, por exemplo, eles começaram a mapear dentro das raízes das árvores, dos arbustos, dos elementos que ali estão, que existem conexões magnéticas que eles vão avisando. Como é que está hoje? Está tudo bem? Olha, o lado tal está muito seco da floresta. Mais ou menos um linguajar desse. E eles vão comunicando e transferindo o socorro para aquela determinada parte do bosque que precisa de ajuda. Levando nutrientes, não só absorvendo, né, da terra, mas levando nutrientes para esses outros irmãos menores que fazem parte do bosque. Olha que interessante. Quem falou isso? Foram os espíritos? Não, os próprios cientistas que aqui estão. E uma coisa interessante é que eles colocam que os fungos, os cogumelos que nós vemos, né, aquelas casinhas que são no imaginário, que é a casa onde mora, né, o gnomo, os Smurfs e tudo mais, eles têm um papel fundamental de radares e transmissores dentro do processo de comunicação da mata. Então nós começamos a perceber que a vida tem por si só a função de contribuir com a própria vida. E onde nós estamos inseridos nesse papel? Né? As árvores produzem os frutos, é o fruto que é a necessidade da árvore? Não. A grande necessidade da árvore é produzir a semente para a perpetuação da espécie e a multiplicação do bem que ele traz para o polo da natureza e da vida. Nós, por vezes, não entendemos que nós temos um papel a ser cumprido aqui. O papel de trazer o saneamento, o desenvolvimento, o progresso e a melhoria do nosso orbe planetário, ainda com todas as nossas deficiências em termos de compreensão. Então, o que nós estamos fazendo já há cerca de
30 mil anos aproximadamente. Que é quando a gente começou mais a se organizar, saímos das cavernas, né, daquela parte mais selvagem que nós tínhamos, para tentar, né, montar o mundo civilizado. Trazer o desenvolvimento da cultura, da arte, da literatura, da apreciação da filosofia, do debate, da argumentação, da introdução de novos valores sociais que não sejam simplesmente a força, o poder, a ganância, a rapinagem. Como é que a gente trabalha com isso? Então, o papel de tudo na natureza tem a ver com a vida. E esse, por enquanto, é nosso papel. Nós estamos desenvolvendo aqui, enquanto encarnados, um processo de ajuste e melhoria da vida. Olha como é importante o nosso papel, a gente nem sabia disso. Quer dizer que quando eu pego o trem, lá chacoalhando todo apertado, às 5 horas da manhã, para não chegar atrasado, onde eu estou contribuindo com alguma coisa? Pode acreditar que sim. Não somente com o desenvolvimento do nosso planeta, mas com o nosso próprio desenvolvimento, com o nosso próprio crescimento. Nós estamos aqui no sentido de agregar valores apropriados para podermos contribuir mais ainda para o desenvolvimento universal. Conseguimos fazer isso de uma única vez? Certamente que não. Nós precisamos de diversas passagens, em muitos estágios do nosso processo de vida, para adquirir tudo isso. Será que a gente consegue, por exemplo, do dia para a noite, dizer assim, amanhã eu vou acordar com mais vontade, e a nossa vontade dobra, todo animado, pula da cama, né? E quando a gente às vezes fala isso para a pessoa, eu odeio essa pessoa que chega sempre bem-humorada, sempre rindo, falando bom dia, isso irrita profundamente. São pessoas que conquistaram já uma possibilidade, uma visão de vida diferente. E nós temos que trabalhar para conquistar isso. Vontade, energia, determinação são atributos que devem fazer parte de cada um de nós. E nem sempre a gente consegue, nesse estágio de vida que a gente tem, adquirir tudo isso. Sabedor, conhecedor de tudo isso, imaginamos, né, dentro da nossa pequena cabeça, que Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, nos possibilita sempre uma nova chance para adquirir aquilo que nós desejamos. Nesse processo, nesses estágios, nós vamos criando determinadas coisas dentro de nós, né? Emoções, sentimentos, sensações. Essas sensações, sentimentos e emoções é que vão, de certa maneira, ajudar a concretizar em nós as nossas características de valores morais. Por exemplo, a paixão, que é um atributo que é sempre cantado nas músicas, nos poemas, nas poesias, nessas declarações loucas, às vezes, que a gente faz da vida, né? Em determinado momento é importante para que faça com que nós busquemos os nossos laços afetivos de paixão, a fim de construir as famílias. Primitivas até, né? De certa forma, baseado na paixão. E a paixão é alguma coisa que nós vamos trabalhando com o passar dos séculos, dos milênios, por que não dizer, para transformar em amor. E o amor é um sentimento que vai para nós como se fosse um horizonte. E o horizonte é aquele negócio, você anda um pouco mais, ele se desloca. Você vai e nunca acaba, porque é sempre num processo infinito de aperfeiçoamento. Como a gente consegue isso numa única chance? Não consegue. Bom, então, a reencarnação funciona para nós como um processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de melhoria, de contribuição para o desenvolvimento da onde nós estamos e de quem nós somos. Muito bem. A partir daí, começam esses debates, né? Como é que a gente sabe, então, se isso é verdade? Como não tem prova científica da reencarnação?
E eu digo para vocês que esse é um trabalho que já tem muito tempo, no sentido de dar formato científico àquilo que ainda é, pelas nossas percepções e a maneira como a gente mede a ciência, muito baseado na fé. E alguns dizendo que um dogma que pertence às religiões espiritualistas, espiritistas e tudo mais. Quando, na verdade, é um processo de vida normal. É um processo espírita, biológico, que faz parte da natureza. Onde que aparece vestígios indicativos das vidas passadas? E aí eu começo a enganchar, né? A reencarnação, tá bom. Então, quer dizer que eu já vivi outra vida? Sim. E o que eu era na outra vida? É muitas vezes bom não saber, sabe? A sabedoria divina é muito grande. E se ela nos deu o esquecimento no tempo certo, é porque muitas das vezes nós não estamos preparados. Mas vamos lá. Hoje em dia, nós começamos a perceber que esse processo de reencarnação, do esclarecimento da reencarnação, vem também com a demonstração prática dele na nossa vida. Então, uma das coisas que acontece para você fazer a prova do processo de reencarnação ou a trilha, a suposição da reencarnação, como dizem os próprios cientistas, é que são reminiscências que aparecem principalmente nas crianças. Que a criança, muitas das vezes, manifesta: eu na outra vida, ou eu quando era grande, eu fazia tal coisa. E aí algumas universidades, principalmente nos Estados Unidos, a Universidade da Virgínia, desenvolveu um trabalho que teve como um dos grandes trabalhadores o Dr. Ian Stevenson, em que ele começou com a sua equipe, ele não fazia esse trabalho sozinho, a catalogar milhares de casos de crianças e de pessoas que lembravam da outra encarnação. Quanto isso era bom para quem lembrava? Podemos dizer que não era nada bom, porque misturava-se muito as estações. E as pessoas vinham muitas das vezes com valores e traumas das outras vidas, que brecavam, impediam, travavam o desenrolar da vida normalmente. Então, é aquela parte do esquecimento que a gente estava falando, que muita gente gostaria de lembrar o que foi na outra encarnação, mas a sabedoria da natureza nos tira isso, para nos preservar. Algumas dessas pessoas, aí tem um caso muito interessante de um menino lá da Índia, e nesses países que falam de reencarnação há milênios, né, há centenas e centenas de anos. Isso aqui não é minha família, eu quero ir para minha casa, e começou a falar de que cidade que ele era. Como que eu sou da tal cidade, eu sou um comerciante, eu tenho muito dinheiro, e eu fui assassinado, olha só. As pessoas vieram me assaltar na rua, apontaram a arma para mim, eu reagi, eu levei 3 tiros, mas eu voltei e quero recuperar tudo que era meu. Olha só, por que ele queria recuperar? Ele queria recuperar porque ele era comerciante, ganhava muito dinheiro, e ele escondia o dinheiro dele numa parte da casa onde ele morava, no quintal. Ele enterrava ou qualquer coisa assim. Ele volta, começa aquela discussão, a família já perturbada, ele chorava, gritava, o pai brigava com ele, até que decidiram levar naquela cidade. Aí ele reconheceu a esposa da outra encarnação, que ainda estava viva, né? Ele tinha mais ou menos de 7 a 8 anos na época, e começou a falar com ela com o apelido que ele chamava ela. A mulher ficou espantada e começou a dizer de determinadas características físicas e sinais que ela tinha e que ele conhecia. Aí ele pergunta dos filhos, pergunta o que eles estão fazendo, já eram adultos, né? Passado o tempo. E ele falava que ele ia recuperar o dinheiro que era todo dele. Se prende no passado. Se nós nos prendemos no passado, como é que nós vamos evoluir? Então existe uma sabedoria, para a grande maioria de nós,
99,99999, quase uma dízima periódica infinitesimal, que nos proporciona um conforto para poder seguirmos em frente, para podermos adquirir esses valores para nós sermos melhores. E se nós ficarmos presos no passado, nós acabamos perdendo um grande capítulo das nossas evoluções, das nossas melhorias. Uma outra fase em que se procura, que acidentalmente, muitas das vezes, e o acidentalmente aí é para ser discutido, no processo de regressão feito por alguns terapeutas, usando da hipnose, começou-se a tentar descobrir os traumas que aquela pessoa sofria. E aí, vai na regressão, o terapeuta vai indicando, agora você está com 10 anos, me descreva como é que, eu estou na escola, eu faço isso, faço aquilo, eu chego em casa, e dá a rotina de uma criança de 10 anos. Então, agora você tem algum trauma, alguma coisa que aconteceu? Não, não aconteceu nada. Então, vamos voltar mais um pouco. Vamos quando você tinha 5 anos. Então, 5 anos eu gostava de brincar com meu avô, assim, assim, assado. Vai passando, não acontece nada, não acontece. Vamos mais para trás, então. Vamos na fase uterina, a hora do desenvolvimento dentro do ventre da mãe, para ver se houve algum trauma que você lembra. Não lembro nada, foi tudo normal e tudo mais. E aí, num determinado ponto, essa pessoa que está fazendo a terapia começa a falar, agora eu sou uma índia em tal lugar. Como assim? E aqui do meu lado tem um índio que é da parte da minha tribo e está falando numa língua que eu não estou compreendendo agora. E aí vai se descobrindo e o terapeuta se assusta com aquilo, mas anota, traz a pessoa de volta e depois na próxima consulta, na próxima sessão, ele faz o exercício e retoma o exercício a partir daquele ponto. E aí ele vai descobrindo as diversas facetas. O que chama a atenção, o cientista é aquele que primeiro ele reserva o direito de negar tudo que ele não aceita, que ele não consegue conceber como uma prova cabal de que tudo acontece. E aí ele começa a dar muitas explicações. Não, isso é porque assistiu muito filme, ficou a noite inteira ligado, virando aí o corujão, vendo todos os filmes, isso foi passando na mente, ele foi introduzindo, e isso funciona na mente como se fosse algum tipo de hipnose. Aí você pega e pergunta para ele, mas esse menino de 3 anos que toca piano como um grande concertista, obras completas de Bach, Mozart, Beethoven, sem ler uma partitura. A mãe dele não escutava rádio com músicas clássicas. Não, mas isso é um processo telepático. E aquela menina que canta árias como se fosse uma grande cantora de ópera, sabendo colocar a sua voz em todos os tempos, de onde ela trouxe isso? Isso daí é alguma coisa que ela deve ter ouvido, alguma coisa que ela, num determinado momento, captou e leva consigo. E aquele menino que toca bateria aos 4 anos? E aquele que pinta quadros? E aquele que faz cálculos matemáticos complexos? De onde vem isso? E por que aquele nasceu com uma determinada deficiência física? E aí tem um processo na encarnação ou na reencarnação que nós temos que discutir com muita propriedade, que é o processo do karma. Porque dentro do processo de reencarnação, muitos julgam que isso é um castigo, porque assim foi dito muitas das vezes. Se você pegar o livro tibetano dos mortos, o livro dos mortos do Egito, a própria tradição hinduísta sempre tem um papel de quando você desencarna, você vai para um julgamento. Se você não passar no julgamento, você tem que voltar para pagar,
né, o que você fez de errado. É o seu karma. Mas dentro desse processo que nós aprendemos, existe também o Dharma. E o que é o Dharma? É uma coisa interessante, né? O Dharma é aquilo que você faz sorrindo que outros fazem chorando. Compliquei? Não, espero que não. É uma obrigação que nós temos que cumprir, só que eu faço isso com satisfação. Como funciona isso? Eu tenho que tolerar, cuidar da minha sogra, que está com 80 e tantos anos e tem que ficar lá para eu cuidar, para levar para o médico o tempo todo, etc. e tal. Isso é karma. Mas eu cuido da minha sogra. Hoje ela está com 85 anos. Quantas não foram as vezes em que essa mulher levantou de madrugada, eu com febre, não sendo a minha mãe, para me estender um remédio, um copo d'água, perguntar se eu preciso de alguma coisa. E hoje eu tenho a satisfação de retribuir o favor que ela me fez. Isso chama-se Dharma. Qual a diferença entre os dois? O senso de responsabilidade e alegria com que você faz. Ao invés de achar que é um castigo. Então, para muita gente, reencarnar é um castigo. Para muitos outros, é uma missão. Uma missão que nós temos principalmente conosco, com nós mesmos. Eu vou me dar uma missão. O espírito olha, nós adoramos dizer, não, na próxima encarnação eu quero ir para Júpiter. Ou eu quero ir para Saturno. Não quero voltar para a Terra. Pelo princípio sempre de procurar os atalhos e não descobrir quanto é importante para todos nós o estágio que temos por aqui. Tem muita gente que fica dizendo assim, bom, então quer dizer que eu reencarno, na outra eu fui meu pai, agora eu sou meu filho, começa a fazer esses jogos, né? Não obrigatoriamente. Muitos dos grupos familiares e espirituais que existem não são restritos a meia dúzia de pessoas. São compostos, por vezes, por centenas de pessoas, de espíritos, milhares de espíritos. Quando a gente vem de um outro planeta para cá, ou desse planeta nós vamos para outro planeta, nós vamos numa turma muito grande. Nos unimos lá e falamos, gente, vamos cuidar um do outro aqui. Alguns descem, outros ficam, para a gente poder desenvolver. Isso te obriga a reencarnar na mesma família? Não, absolutamente não. Aí tem muita gente que fala, eu protesto. Não, esse negócio de reencarnar em outra família, isso não funciona. Aí eu vou quebrar meus laços de fraternidade, né? Meu pai, minha mãe, absolutamente, você vai estender. Você, ao invés de ter 3 irmãos, você vai passar a ter 20 irmãos. Ao invés de você ter um pai ou uma mãe, talvez você tenha dúzias. Porque você vai ampliando, entendendo que família é algo muito mais extenso, muito maior do que as pessoas que convivem conosco dentro do nosso lar. Nós sabemos disso. Quantos não são aqueles amigos que nós falamos assim, esse aqui é o irmão que nasceu fora da minha casa. A afinidade que nós temos com as outras pessoas. Isso indica proximidade de convivências, de valores que nós fomos cultivando através de muitos e muitos anos. O que nós não podemos fazer é achar que a única família que importa no mundo é essa na qual nós estamos vivendo agora. E aí existe uma passagem interessante que o Chico conta, né? Como é que ele começou no Espiritismo, né? Com aquela crise da irmã dele, que foi socorrida por um casal espírita, depois de muitas terapias, né? Foi internado e tudo mais. E depois, lá para frente, ele teve uma cunhada também que teve que ser internada no manicômio, porque não conseguiam cuidar dela. E ele estava muito triste. E o Emmanuel falou assim, Chico, você vai ficar assim até quando? Não, mas o senhor há de entender que eu estou muito triste com o que está se passando. Ela é minha irmã.
E ela está numa casa de recuperação no hospício, no hospital. Aí o Emmanuel se vira para ele e fala assim: ô Chico, você nunca se importou com quem estava lá. E agora, porque ela é um Xavier, ela é importante? A dor dos Pereiras, dos Oliveiras, dos Gonçalves e tudo mais não é tão importante quanto a sua dor? E você não trabalhava da mesma forma? E porque ela é sua irmã, como você diz, isso estanca todo o seu trabalho, a sua responsabilidade? Entenda que isso faz parte da nossa família universal. Esse processo de reconhecimento, de reencarnação, de migração de família, é para ampliar os nossos laços, para nós termos 1 milhão de amigos com que possamos contar. Não é? Eu não sei se o nosso tempo ainda é suficiente para falarmos. Tá? Temos alguma questão, alguma pergunta? Eu acho que você já esclareceu. Uma questão era essa, sobre se nascemos sempre na mesma família. E foi muito bem esclarecida. Ok. Outra questão também foi esclarecida sobre se esquecemos o nosso passado, começamos tudo do zero. Não, já foi esclarecido, você sempre tem uma base, né? Isso que é importante, sempre temos uma base para o nosso chamado recomeço. Trazemos valores e trazemos coisas também que precisam ser aperfeiçoadas, né? Sim. Uma outra questão é referente ao karma, ao castigo. E se nós... se tudo já foi programado, se tudo foi programado antes do nosso renascimento, da nossa reencarnação, então nós não precisamos fazer esforço, que tudo já, o que tem que acontecer vai acontecer. Isso é também uma questão... Essa é uma questão muito boa. Nós não estamos numa escada rolante. Ela não vai nos levar no alto se a gente não levantar as pernas e não nos movimentarmos. O processo de que tudo está escrito, na verdade, é um processo de busca do nosso aperfeiçoamento, de conquista de novos valores e de recuperação daquilo que foi causa das nossas perdas, dos nossos fracassos em outras vidas. Nós vamos nos colocar de frente com um problema que nós não conseguimos resolver no passado. Tá? Então, tudo vai se resolver, está escrito. Não, não é bem assim. Existe a nossa interferência. Existe um programa que é feito para o nosso desenvolvimento, mas existe também o nosso livre-arbítrio, embora um tanto quanto limitado pelas nossas características, mas existe o nosso livre-arbítrio de dizer não, de adiar. O que nós temos que observar dentro do próprio Livro dos Espíritos, os nossos amigos nos informam o seguinte, que os únicos espíritos que reencarnam e não são sujeitos a erro são os espíritos puros. Até os espíritos muito desenvolvidos, muito inteligentes, estão fadados a cometer erros. E às vezes, quando você fala, eu errei, nossa, todo mundo quer desistir da reencarnação, perdi a minha encarnação, agora não vai dar mais certo. Não é assim que funciona. É o nosso dedo, a nossa participação, a nossa integração, o nosso levantar de novo, fazer mais uma vez da maneira correta, para podermos sair do lugar. Isso acontece com todos nós e deve acontecer, tem que ser encarado como prova de que nós temos que nos dedicar mais. E essa dedicação vem de acordo com a nossa conquista da vontade. Sim. Sem mais perguntas, né? O Glaucio já respondeu durante a palestra que não reencarnamos sempre nessa mesma família que estamos agora, porque é muito grande, né? Os nossos laços espirituais são muito mais amplos do que imaginamos. E também já respondeu a questão da encarnação com o véu do esquecimento se começamos tudo do zero. E também esclareceu quanto ao karma e ao dharma. Então, eu acho que são essas as questões que nós tínhamos. Uhum. Eu acho que tem uma contribuição que eu gostaria de deixar, Sim. que é do ponto de vista histórico, né?
aquela parte que talvez eu tenha passado muito rápido, com relação a constar ou não na Bíblia, no Evangelho, sobre reencarnação. E a grande questão, o grande apontamento que muitos usam, é a parte em que Nicodemos busca Jesus. Nicodemos era um senador, um doutor da lei, conhecedor profundo, né, da lei judaica, do comportamento, do desenvolvimento da alma. E ele tinha uma grande dificuldade de aceitar a reencarnação. E ele falava, como é que eu, velho, vou nascer de novo, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala assim, Nicodemos, você é doutor da lei aqui e você não sabe disso? Que são coisas aqui da terra? Que dirá se eu começar a falar de coisas do céu para você? De outros mundos, né? Essa é a passagem mais famosa. Mas dentro da cultura judaica, sempre se discutiu a reencarnação. Bebida nas fontes do Egito, bebidas nas fontes da Índia, bebida nas fontes da Grécia. Aquele polo todo sempre trabalhou com o processo de reencarnação. Por que não consta, né, mais assintosamente? Tem outras passagens em que os apóstolos começam a inquirir Jesus, por que aquele tem aquele problema? É por causa do pai ou da mãe? E Jesus diz, não, nem por um nem por outro. Ele tem aquele problema para provar o Filho do Homem, em que Jesus vai e cura, né? Passagens desse tipo. Então, mostra-se naquele determinado momento que Jesus começa a explicar as diversas, os diversos instrumentos de aperfeiçoamento, que são esses problemas congênitos que às vezes nós trazemos para sofrear os nossos impulsos, para que nós nos saiamos melhores. Essa é uma parte importante de ser compreendida. Castigo não é alguma coisa que cabe na mão de Deus. Isso é invenção nossa dos homens. Embora nós estamos, vai ser castigado e tudo mais, Deus educa, não castiga, né? E aí, o que acontece? Por que não consta mais? Sempre teve essa briga de reencarnação ou não reencarnação por diversos bispos do cristianismo nascente. E quando Roma tomou conta, né, do Estado, aquelas coisas que a gente sempre arruma, né? Fé e poder, e a gente sempre perde um pouco a mão disso. Num dos concílios, através de um imperador que pediu para discutir o processo da reencarnação, muitos eram contra, os outros a favor, foi estipulado assim, ou incentivado, porque a esposa desse imperador, ela tinha sido uma concubina, uma garota de programa, uma acompanhante, né? Uma função social, era admitida naquela época, e ela tinha lá apaixonado, o imperador se apaixonou por ela e tomou ela como esposa. Então tirou ela da vida, né, de companhia e tudo mais, para fazer parte da corte. E aí as amigas de profissão dela ficaram maravilhadas com aquilo. Falou, olha, nós temos até uma amiga que é imperatriz agora. Nossa, e ela se moía com isso. Por quê? Não tem coisa pior do que alguém ficar falando do seu passado quando ele é meio obtuso, meio complicado. E ela manda os soldados matarem as 500 mulheres que faziam parte da grande Constantinopla, né, do serviço de acompanhamento. Então o pessoal começou a falar assim, vai ter que nascer de novo e morrer do mesmo jeito, 500 vezes até pagar tudo que deve. Então, ela muito incomodada com isso, como fazem algumas mulheres, né, muito habilmente, disse assim para o marido, você vai acabar com esse processo de reencarnação. Você está entendendo? Eu não vou reencarnar. Não existe mais isso. Então, ele cria o concílio, chama os bispos e vai, principalmente para o lado dos contra, e fala assim, então a partir de hoje, ganha a parada, atende a esposa e tira a reencarnação do processo dos evangelhos que nos chegam até hoje. Em parte, algum dos nossos amigos, conduzindo sua mão de forma mais habilidosa, deixou ainda traçado alguns riscos com relação a isso daí. Isso é história. Procure um dos concílios que fala de jogar a reencarnação fora das nossas vistas, fora dos nossos livros. Mas todo esforço não deu certo. Nós ainda continuamos por aqui
com o dogma e com a realidade sobre o processo reencarnatório. Muita paz a todos.